Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Bela e esse é o Jornada BIM, o único canal que tem a proposta de ensinar o ArchiCAD real na prática para que você consiga abandonar todas as outras ferramentas e utilizar só o ArchiCAD dentro de todos os seus projetos, independente da escala e independente do que você faz, só utilizando o ArchiCAD. O vídeo de hoje é um pouco diferente, porque é um pouco da minha opinião misturada com fatos, não é mesmo? Tipo, o que melhor do que uma análise dessa? E é um vídeo exatamente para você que tá aí nessa fase de compra de licença do ArchiCAD, também que iniciando nesse mundo, ou já iniciou com os meus cursos e agora tá querendo realmente dar um passo real e correto, né? Adquirindo a sua própria licença do ArchiCAD e tá um pouco ainda na dúvida de qual licença adquirir, né? A Full ou a Solo. Então aqui esse vídeo é basicamente a minha opinião sobre que tipo de licença é melhor para que tipo de pessoa e obviamente apresentando alguns dados que diferem da versão Full para a versão Solo. Então se já preparado, vejo você depois da vinheta. Primeiro de tudo, se você chegou aqui e não conhece todos os tipos de licença, ou não faz a menor ideia de quanto custa cada uma das licenças, ou sei lá, tentou contato com a Graphisoft e ela não te respondeu ainda, então faz o seguinte, confere esse videozinho aqui que eu deixei, que é um comparativo de todas as licenças que existem a respeito da Full, da Solo, seus preços, quais são as diferenças aí, principais diferenças, né, e obviamente quais são as licenças gratuitas que existem dentro do ArchiCAD. E óbvio, se você chegou aqui dentro desse vídeo e tá sentindo que aqui é um conteúdo da hora, faz o quê? Compartilha esse vídeo com todo mundo, né? Já manda esse vídeo aí para todos os coleguinhas que também estão na dúvida, porque agora eu vou explicar as principais diferenças que existem entre a Full e a Solo e também vou falar um pouquinho sobre a minha opinião de quando que eu acho que é melhor ter a Full instalada e quando que eu acho que é melhor ter a Solo instalada em comparativo aí de investimentos e também comparativo de forma de trabalhar com o ArchiCAD. Primeiro de tudo, eu já expliquei aqui que a Full é a versão mais completa de todas, é a versão que tem o Cine Render, é a versão que tem módulos associados, é a versão que tem aí o Teamwork, que é a feature que permite com que várias pessoas trabalhem dentro do mesmo projeto. E a Full, no geral, é a versão que já tem todas as coisas que a Solo já tem. Então, basicamente, a Solo é só a versão meio que compactada e mais simplesinha da versão Full do ArchiCAD. Só que acontece muito dentro de novos usuários do ArchiCAD. Todo mundo olha essas três features, que é o Cine Render, módulos associados e Teamwork, e fala assim, nossa, eu vou usar muito isso para todos os meus projetos, porque todos os meus projetos eu tô ali com 5, 6, 7 pessoas trabalhando, mas na realidade não é bem assim. Você tem que pensar muito bem em qual que você vai adquirir por uma simples questão de preço. E vou ser bem real aqui. A versão Full, no geral, ela apresenta aí um preço mais ou menos o dobro, tá? Da versão Solo. E isso faz muita diferença dentro de um fluxo de caixa aí padrão de uma empresa, principalmente de uma empresa pequena que está começando, que no caso é o maior caso de vocês, que não estão ali dentro de 20, 30 pessoas de equipe, estão aí com você, seu sócio, seu estagiário ou um outro funcionário, que estão para começar, que estão fazendo os projetos no ArchiCAD, mas não estão com uma infraestrutura tão grande. O que acontece muitas vezes, e que já aconteceu dentro da minha equipe no geral, é que muitas pessoas aderem à versão Full pensando no Teamwork, pensando em trabalhar ali em rede. Só que esquecem que além do investimento da ferramenta, é preciso investir aí, desembolsar mensalmente para você adquirir um servidor, que é aquela coisa assim dentro da nuvem, onde seu projeto vai ser upado e onde todos os seus computadores com todas as licenças Full, porque licença só não acessa o servidor, precisa se conectar com esse servidor para acessar esse projeto em nuvem. E esse servidor apresenta aí um gasto mensal. Então você não tem como pegar e falar assim, ah não, eu só vou pegar a licença Full. E aí você esquece que a licença Full tem que ser para todo mundo. Então todo mundo tem que ter a mesma licença padronizada. E além dessa versão Full padronizada, que é o dobro da versão Solo, você ainda tem que ter um gasto aí, desembolsar um gasto de mais ou menos 300, 400, podendo chegar a R$800 por mês, que não é muito barato não, para você conseguir subir o seu projeto na nuvem. Ou seja, às vezes, a longo prazo, no prazo de um ano, assim, esse cálculo não fecha, tá? Por uma questão de recorrência de projeto, por uma questão de você mexer todo mundo sim ao mesmo tempo, mas esse ao mesmo tempo pode ser, de certa forma, intercambiável. Então, só o fato dele poder ser intercambiável, de uma pessoa estar mexendo em um projeto enquanto outra pessoa está mexendo em outro projeto e tudo mais, fica muito melhor. E a conta fecha muito mais, né? De você adquirir, por exemplo, versões solos
além da versão full. Uma outra coisa que eu acho que é muito comum das pessoas falarem assim, nossa, mas dentro da versão full eu tenho renderizador, eu tenho módulos associados e tudo mais. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente trabalha com módulos associados, principalmente em escritórios bem grandes, onde você tem aí 20, 25, 30 pessoas na equipe, o que normalmente acontece? Já vou abrir bastante jogo para vocês, porque é um movimento até que é uma coisa bem possível que aconteça. É você ter apenas uma versão full, que é basicamente aquela que vai sempre juntar os módulos associados. Por quê? Os módulos associados podem ser feitos na versão solo. E se você não está entendendo o que é esse módulo associado, me deixa aqui nos comentários. Não estou entendendo o módulo associado, que eu já vou fazer um vídeo para você explicando tudo bonitinho sobre como funciona essa modalidade de trabalho e, obviamente, como que você pode utilizar ela dentro do seu escritório, tá? Então, deixa no comentário, #quero módulo associado, para eu saber que eu posso produzir um conteúdo desse para vocês, porque é bem da hora de explicar sobre isso. Mas voltando aí ao assunto. Quando a gente trabalha com módulos associados, a gente pode fazer o módulo associado, que é um módulozinho que vai se encaixar dentro do arquivo, que vai unir vários módulos, a gente pode fazer ele dentro de uma versão solo. Então é super possível você ter, por exemplo, uma versão full dentro do seu escritório inteiro, que é a versão full que vai juntar todos os arquivos, deixar todos eles bonitinhos assim juntos, e as versões solos vão ser realmente as versões que vão produzir esse modelo e vídeo, né? Às vezes até produzir a documentação dentro desses próprios módulos. Então, deixando a versão full só para quem realmente vai juntar os arquivos, exportar IFC, exportar o modelo, extrair quantitativo e assim por diante. E o terceiro motivo que eu não vejo muita gente preferindo a versão full sobre a solo por conta disso, mas é o Cine Render, né? Que é basicamente aquela questão de você ter a renderização, o sistema de renderização do Cine Render integrado ao ArchiCAD. Lembrando que dentro do ArchiCAD a gente tem duas opções de renderização, com o Cine Render e com o Twinmotion. Qual que é a diferença? O Twinmotion é de graça, pode ter em qualquer versão que você adquiriu o ArchiCAD, você pode ter o Twinmotion lá no momento, né? Em 2021 ele tá gratuito para o ArchiCAD, então você pode adquirir ele tranquilamente, né? Baixar um link direto e só utilizar. O Cine Render, ele já é pago, se você quiser adquirir ele por fora, e ele já vem com a licença do ArchiCAD em específico. Só que muita gente acha o Cine Render, né, e eu me coloco nesse bolo também, o Cine Render é um pouco difícil de mexer, normalmente, principalmente para iniciantes de render, porque ele tem muitas abas, ele é muito mais parecido aí com o V-Ray ultra turbinado para produzir render dentro da própria modelagem do ArchiCAD, né? Não vejo muita gente defendendo sobre essa questão de adquirir uma versão full por conta disso, porque com a questão do preço você pode, por exemplo, adquirir um renderizador externo sem problema nenhum e ter os dois, mas no geral a gente tem esses três principais motivos, que é o que difere a versão full da versão solo e é o que normalmente a galera fica assim alvoroçada por ir na versão full. Só que quando que eu, Bela, pessoalmente acho que vale a pena você ter uma versão full, que é basicamente o nosso caso, que a gente tem um modelo misto de trabalho, a gente presta serviço para outros escritórios de arquitetura fazendo projetos para eles. Então, por conta disso, a gente precisa sempre ter a versão mais completa para que a gente possa atender, por exemplo, projetos de 13 mil metros quadrados, que é o que a gente está atendendo atualmente, e que tem, por exemplo, 10, 11, 12 módulos associados o tempo todo. E a gente nunca sabe se dentro do projeto vai ser melhor fazer uma documentação dentro do arquivo completão, né, que tá tudo vinculado, que é às vezes bem pesado para alguns computadores, ou se vale a pena, por exemplo, fazer as documentações dentro de cada arquivo separado. Então, de caso a caso, a gente tem que ter muito jogo de cintura para que a gente possa lidar bem com isso, com esses desafios de cada projeto, porque a gente nunca sabe muito o que vem pela frente, porque depende muito dos escritórios. Então, por conta disso, pra gente vale a pena ter a versão full, por essa simples questão da gente poder ter essa malemolência na hora de escolher o caminho que a gente vai seguir. Outro momento que eu acho super justo você ter, por exemplo, uma versão full instalada é quando você tem, por exemplo, já trabalhei em vários escritórios desse jeito, você tem 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 6 pessoas trabalhando junto no mesmo projeto. Isso independente da escala, tá? Só de você ter 5 pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro do mesmo projeto, isso faz com que você tenha uma demanda de várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. E é bem difícil um projeto que você tenha aí, sei lá,
5 módulos associados que vão precisar ser trabalhados o tempo todo. Então, por conta disso, às vezes se você tem uma necessidade de uma equipe muito grande trabalhando dentro do projeto e você precisa conseguir ter esse jogo de cintura de você, por exemplo, colocar 3 pessoas numa determinada hora em um projeto, uma pessoa lá e outras 8 em outro projeto, já aconteceu, né? Trabalhar, sei lá, 5 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas ao mesmo tempo dentro do mesmo arquivo. A menos que você tenha essa situação de muita necessidade, de muita gente trabalhando no seu projeto, então é bem viável, por exemplo, para escritórios que têm projetos muito grandes e que são muito longos os projetos. Por quê? Projetos muito longos demandam normalmente uma troca de equipe, que é basicamente você ter, por exemplo, enquanto alguém está mexendo no modelo, outras pessoas estão fazendo a documentação, né? E outras pessoas estão fazendo a exportação em FC. Então, por conta disso, por conta de ter várias pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo, às vezes é necessário você ter aí o teamwork funcionando, para que você consiga ter esse jogo de cintura, tá? Nesses casos, nesses 2 casos, que pessoalmente eu acho que vale bastante a pena você adquirir a full, tá bom? Só que, normalmente, muita gente, atualmente dentro do mercado, a maior parte das pessoas que utilizam o Arcade, você não tá, sei lá, num escritório grande ou coisa assim, utiliza o Arcade para o quê? Para projetos de interiores, para projetos de casas, né? Você pode ter até uma equipe de 5, 6, 7, 10 pessoas, só que dificilmente você vai ter necessidade aí de 2, 3, 4, 5 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Só que mesmo que você tenha a necessidade, eventualmente, de mais pessoas trabalhando no mesmo arquivo, não vale a pena o preço. Financeiramente, se você for comparar, se você for fazer aí o cálculo do Arcade Solo aí durante algumas versões, vezes o Arcade Full em algumas versões, e você for ver a média de venda dos seus projetos, a conta não fecha. Lembrando que um gasto de software, ele necessita entrar dentro do gasto mensal do seu escritório. Então, seja perpétuo, planejar que você vai ter aí a licença perpétua da Full durante 4, 5 anos no máximo, porque é o tempo que a licença tem um tempo de vida útil. Você vai ter que pegar esse gasto que você está tendo, né, uma parcela, 6 parcelas, 12 parcelas que seja, e você vai precisar dividir esses gastos em vários meses para ter aí esses 4 anos mais ou menos de utilidade dessa licença. Quando você fizer isso, você vai ter um gasto mensal. E esse gasto mensal precisa entrar na sua conta do seu escritório, porque ele é o seu gasto, tá? Ele é só ali o seu fluxo de caixa, que você vai precisar pelo menos todo mês ter aquele valorzinho. Ah, mas ele é pago tudo de uma vez. Não importa, você vai precisar identificar que você vai ter um certo gasto, que isso ou vai precisar entrar dentro do seu projeto, então os seus projetos vão precisar pagar aquilo, ou você vai acabar tendo prejuízo por adquirir uma licença, o que não é muito legal para ninguém. Então, a versão solo, eu pessoalmente acredito que oferece quase como se fosse uma situação mais confortável. Por quê? Porque ela é bem mais em conta, e mesmo que você compre a perpétua dela, ela vale bem mais a pena, porque ela chega a ser a metade do preço da versão full. Quando eu acho que vale muito, 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 assim, absurdamente, você ter a solo, tá? De qualquer jeito, assim, independente do cenário da sua vida, se você tá, tipo, sozinho, você tem até 5 pessoas na sua equipe, e você trabalha aí com projetos médios, que, sei lá, você pode dar o luxo aí de deixar uma pessoa para cada equipe. Mesmo assim, se você tem até 5 anos de formado, e você tem o CAL, né, brasileiro aqui do Brasil, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vale a pena você ter a solo. Por que isso? Porque você tem desconto. Então você consegue um belo de um desconto ali que pode fazer diferença dentro da sua empresa, que pode fazer diferença dentro da sua equipe, que pode fazer diferença para você, né? Trabalhando como freelancer, qualquer coisa assim. Só o fato da solo, que é uma versão mais simplificada, ela ter a possibilidade de você ter uma versão mais em conta, vale muito a pena. Então, a versão da solo, ela chega aí, eu acho que a diferença de 2, ela pula para 1.800. Então, esses R$200 pode parecer pouco, mas é o que faz a diferença na vida de um escritório aí que tá começando, de uma pessoa que tá começando, fazendo projeto aí pra tia, pra amiga, pro vizinho e assim por diante. Então, eu acho que vale muito a pena a versão solo para pessoas que trabalham com projetos interiores, projetos pequenos que não tem que ter módulos associados, não precisa de módulos associados, pessoas que estão aí com equipe e que estão aí com fluxo de caixa ainda um pouco apertado, ainda um pouco inviável de investir uma grande quantia em software, vale bastante a solo. Então você pode ter aí 2 solos dentro da sua equipe e tudo mais, você pode vincular seu CAL, do seu sócio e tudo mais.
Então você pode adquirir dessa forma e vale bastante a pena para quem trabalha solo, 100% solo. Por quê? Porque muitas vezes, se você é freelance, né, e você vai ser chamado para um projeto, você, assim, pode ter necessidade de você conectar com o teamwork da vida. Mas, normalmente, o projeto, ele vai ver qual tipo de licença que você tem e ou ele vai te pagar mais e tudo mais, ou ele vai falar assim, não, você vai ter que atualizar para full de qualquer jeito, mas aí não tem jeito. Normalmente, freelances de ArchiCAD, tá? Eu já falei o que eu já vi do mercado, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, me corrija nos comentários que a gente troca uma ideia por lá. Mas, normalmente, freelance de ArchiCAD, eles são freelance assim, para fazer a modelagem completa, para fazer a documentação completa de um projeto. Então, dificilmente você vai ter aí essa questão de ficar muito ao mesmo tempo trabalhando aí em um projeto. E projetos maiores, normalmente quando contratam freelances, que são mão de obra terceirizada, eles deixam instalar a versão deles para que eles tenham a garantia de não ter, por exemplo, licenças de Xparrows no meio do projeto. Então, se por acaso você tá um pouco preocupada, eu quero fazer freelance utilizando ArchiCAD, quero ser terceirizado ou coisa assim, que licença que eu pego? Eu, sinceramente, acho que se você tem um contrato certeiro, que vai ser 1 ano e tudo mais, até vale a pena pegar a full pela garantia. Mas, caso contrário, vale mais a pena pegar a solo, porque o valor dela é bem mais em conta, você consegue investir e ter um resultado extremamente similar, principalmente para a parte de modelagem, documentação, extração de quantitativo, porque tudo isso daí tem na full, também tem na solo. Então, vamos lá, recapitulando pra gente encerrar esse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, gostou um pouquinho desse comparativo, abriu um pouquinho a mente, deu aquela aliviada, sabe? Aquele quentinho no coração. Por favor, já compartilhe esse vídeo com todo mundo. Compartilhe com seu amigo que também tá com dúvida. Compartilhe com seu professor que não entende nada do ArchiCAD. Compartilhe com a galera para que você consiga ajudar o canal a crescer e, obviamente, essas pessoas a tomarem uma decisão consciente de qual tipo de licença decidir investir. Então, agora só recapitulando, tá bom, galera? Então, a gente tem a versão full, que é mais completona e é a mais cara. E a gente tem a versão solo, que é um pouco mais simples, tem algumas features a menos, só que é bem mais em conta. E ela tem o benefício de ter aí uma associação com o CAL, te garante aí uma economia de R$200 na licença anual. Ambas são boas, ambas servem para o mesmo propósito, né? Com algumas diferenças, só que o que eu acho de opinião pessoal? Eu acho que a full vale muito a pena para escritórios que são maiores, para pessoas que aí têm uma força de equipe muito grande, ou que tem a necessidade muito grande de trabalhar utilizando módulos associados, seja com projetos gigantescos. Só que aí, nesse caso, vale a pena aí estudar a possibilidade de, ao invés de você ter várias licenças fulls, você ter uma licença full e outra solos, tá bom? Vou colocar esse pequeno asterisco para fazer essa pequena observação. E para pessoas que por acaso já estejam com o contrato certinho, assinado bonitinho, de alguma terceirização pronta, que o projeto vai exigir que tenha teamwork, tá? Eu acho que para esses 3 casos são o mais indicado mesmo, não tem como a gente fugir. Quando você tem uma equipe muito grande, muita gente mexendo no mesmo projeto, a gente precisa de teamwork, então a gente acaba tendo que investir na versão full, mas a gente vai ter que investir na versão full para todo mundo. E quando a gente tem aí, por exemplo, necessidade de módulos associados, dependendo da forma como sua equipe está bem estruturada, você pode ter só uma versão full para juntar esses módulos e outras versões solos para desenvolver, o que gera muito melhor, muito mais economia. E, obviamente, a versão solo é muito boa, então para prestar esse suporte para essa versão full, para quando você tem módulos associados ou necessidade de módulos associados, eu acho que a versão solo ela é perfeita para quem é recém-formado, para quem está fazendo projetos anteriores, para quem está ali começando mesmo com ArchiCAD, fazendo freelas pequenos de ArchiCAD, de modelagem, documentação e tudo mais. E, obviamente, para escritórios que tenham uma estrutura enxuta e projetos menores, ou seja, que não exijam ter várias pessoas no mesmo arquivo e que não exijam ter vários arquivos compondo um único arquivo, que é no caso dos módulos associados, tá? Então eu acho que para essas pessoas vale muito a pena o solo, principalmente se você é recém-formado, porque, gente, o cálculo vale muito a pena mesmo, tá? Tipo, esses R$200 salva a vida de escritórios pequenos, é o tipo de coisa que você tem que colocar na ponta do lápis para fazer esse comparativo mesmo,
pra ver o que vale mais a pena pra sua realidade e do seu escritório, tá? Lembrando que o escritório não é só software, o escritório também tem toda uma estrutura financeira e também uma estrutura de pessoas que a gente precisa sempre ponderar e colocar na ponta do lápis para fazer valer a pena e, obviamente, para ser um negócio viável e rentável a longo prazo. Se você gostou desse vídeo, desse comparativo, das minhas opiniões e tudo mais, faça o favor de deixar já o seu likezinho e também já se inscrever dentro desse canal, ativando o sininho, porque ele vai te lembrar de todos os vídeos novos que eventualmente forem postados nesse canal e só avisando que vai ter conteúdo muito bom, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário também com seu carinho, seu amor ou, sei lá, sua crítica construtiva ou qualquer coisa que você queira conversar por lá. Então, fico por aqui. Um beijo pra todos vocês e eu vejo você no próximo vídeo.